Show, pessoal. 10h10 em ponto. A gente aguardou aí toda a turma conectar. Agradecer a presença de todos vocês que conectaram nessa live de hoje. E a gente está num ritmo diferente, né, Matheus? Hoje tá ao vivo no nosso escritório aqui, né, na nossa operação. Então vocês podem ver a nossa operação aqui atrás, né? Aqui, na verdade, aqui também. Então, pessoal, vocês vão ver movimentos, verão pessoas aqui passando o tempo todo, né? Aproveitem também, olhem o nosso escritório, nosso time de operações ali trabalhando. E é isso, né? Show de Mudar o bola. ambiente Mudar o das ambiente. nossas lives. Para quem acompanha bastante as nossas lives, a gente sempre faz ali na estrutura dos estúdios, da Populous. Hoje a gente arriscou um pouquinho, vamos fazer diferente, trazer uma experiência diferente para o pessoal, até para vocês conhecerem, como o Matheus falou, um pouco da nossa estrutura, do nosso time, da nossa operação e cada vez mais firmar essa parceria com os nossos clientes ativos e com pessoas que buscam conhecer mais a Populous e iniciar uma parceria com a gente. Bom, pessoal, então, de qualquer forma, agradecer a presença, boas-vindas a todos vocês. Para quem não me conhece, eu vi que tem bastante gente nova aqui. Eu sou o Gabriel Amorim, eu faço parte do time de pré-vendas e estou junto com o Matheusão. Pode se apresentar aí, Matheus. Fala pessoal, bom, alguns que estão aqui já me conhecem, eu sou o Matheus, né? Hoje eu estou junto com o Gabs aqui atuando no time de pré-vendas e soluções, né? Então hoje eu fico responsável aí por tudo que tange a Freshworks, que é um tema que nós vamos falar hoje, né? E cenário novo, como comentaram aqui no chat, né? Já está aparecendo no Jornal Nacional, assunto novo também. Então hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? O tema bastante ousado, né? E a ideia Exato. é trabalhar em cima disso para que a gente possa mostrar um pouquinho para vocês como a solução ela pode apoiar, como é que a gente pode facilitar e aprimorar também a gestão da TI junto com a solução da Freshworks. Maravilha, Matheusão. É conteúdo novo, novidade, cenário novo, vai ser uma live bem interessante. Pessoal, para quem nunca participou, falando um pouquinho da estrutura, não sei se vocês notaram, mas os microfones e as câmeras de vocês ficam desabilitadas, mas por uma questão de experiência, para a gente conseguir levar a mensagem para vocês da melhor forma. Mas qualquer interação que vocês queiram fazer, interajam aqui no chat, mandem as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, vai comunicando com a gente ali no chat, eu vou estar acompanhando tudo isso. E a ideia é a gente tirando essas dúvidas ao longo das lives. Então fiquem à vontade de interagir com a gente. No final dessa live, pessoal, nós vamos fazer um sorteio de um Google Nest, né? Para quem gosta aí de automação, para quem gosta de música, a gente vai sortear um Google Nest no final dessa live. E a gente tem algumas regrinhas, né? Para participar desse sorteio, basta ficar com a gente até o final dessa live. Todo mundo que tiver ali até o final vai estar apto a participar do sorteio. E quem for o ganhador vai ter que mandar um alô no chat, né, para saber se a pessoa está aqui realmente. Caso a pessoa não comunique, né, ela tenha saído, a gente faz novamente o sorteio até que o vencedor consiga interagir e mostre que está participando ali com a gente, tá? Então fique com a gente até o final, vai ter bastante conteúdo legal para vocês. E vamos nessa, vamos dar início à nossa live de hoje, né, Matheus? Vamos que vamos, pessoal. Compartilhando a tela aqui com vocês, todos conseguem ver? Tela Show, perfeito. apresentando. Show de bola. Né? Esse é um tema muito ousado, né? Como nós resolvemos os problemas de TI 10 vezes mais rápido. Eu já começo aqui a nossa live falando que não tem bruxaria, tá, pessoal? Não existe bruxaria nem mágica para isso. E como é que a gente consegue resolver esses problemas? E olha que são bastante problemas, né? Aqui na Demais. Populous hoje nós temos mais de 500 clientes ativos. Então é só fazer uma continha pequena aí, ou seja, nós temos mais de 500 problemas, 500 incidentes, mudanças, né, atualizações nos nossos clientes. Então como é que a gente traz isso para dentro dos nossos clientes? Como é que a Populous, junto com a Freshworks, vocês podem ver um outro loginho aqui, né, bem interessante, que é o Device 42. O que é esse cara? O que esse cara faz? Por que ele surgiu e como ele surgiu dentro do nosso ecossistema. Mas antes de falar disso, falar de Device 42, falar um pouco de Freshworks, falar sobre como resolver esse problema de forma mais rápida, eu queria falar um pouquinho sobre a Freshworks, né? Então, para quem não conhece, quem nunca teve contato com a Freshworks ela nasceu em 2010, né? Então, em 2021, ela abriu ali o IPO e hoje ela possui mais de 70 mil clientes.
e mais 6 mil colaboradores. Né? Então, a Freshworks, pessoal, ela possui uma plataforma extensa de produtos voltados à experiência dos usuários, à experiência do cliente. Então, como vocês podem observar aqui, a Freshworks, ela possui plataformas de ITSM e ESM, né? Então, quando a gente fala do ITSM e ESM, eu estou falando ali do Fresh Services, né? E o Fresh Service para business, ou seja, eu trago outras áreas do negócio para dentro da minha solução. Eu não só crio um processo de governança para dentro da minha TI, mas eu também trago um processo de governança para as outras áreas do negócio. Eu começo a falar de inteligência artificial com o meu RH, eu começo a falar de governança e inteligência artificial com o meu financeiro, com o meu time de logística, né? Então, toda a plataforma e todo esse ecossistema, ele tem como base, né, algo muito forte voltado para a inteligência artificial, para uma experiência unificada, a parte de Data Analytics também, e uma parte de desenvolvimento e facilidade de integrações com outros produtos do mercado. Passando de Fresh Services, de IT Employee Service, a gente vai para a parte de Customer, né? Que é uma plataforma totalmente voltada ao atendimento ao cliente. Então a gente tem o Fresh Desk, né? Que ele é muito voltado para CSC, para atendimento para o front ali com o cliente mesmo. O Fresh Chat, né? Que nós conseguimos e possibilita a integração com Facebook, com Instagram, com WhatsApp e outras ferramentas também de comunicação, né, para que a gente consiga trabalhar com chatbot, que a gente consiga automatizar e otimizar o tempo dos nossos atendimentos. Né? E a parte de sales e marketing, que a gente fala do Fresh Sales, do Fresh Marketer. Né? Então aqui a gente está falando também de um CRM e de uma solução para o time de marketing. E tudo isso, pessoal, eu entrego em uma única plataforma. Eu consigo consolidar todos esses produtos dentro de uma única plataforma e entregar uma experiência fim a fim para o meu colaborador e para o meu cliente. Aqui nós desenhamos uma jornada. Vamos imaginar que desde uma venda até a fidelização do nosso cliente, até o atendimento desse cliente e até o envolvimento de outras áreas do negócio para dentro da ferramenta em uma única console, em um único portal. E aí um ponto importante, quando a gente fala do Freddy, que é a inteligência artificial da Fresh, é um assunto que nós gostamos bastante de comentar, que é o quê? Eu começo a trabalhar com a inteligência artificial com os dados que são gerados dentro do meu ambiente. Eu não estou consumindo de uma base externa, eu não estou trazendo informações de fora para dentro, nem pegando informações de dentro de casa e levando para fora. Eu alimento e eu trabalho com tudo aquilo que é gerado dentro do meu ambiente, com todos os dados e características do meu ambiente. Perfeito, Matheus. E o legal de a gente observar, como a Fresh ela vem evoluindo nesse sentido, porque para qualquer empresa que busca uma estratégia de employee experience, de customer experience, para ter um melhor atendimento para o cliente final, ter uma solução como essa, como base, inteligência artificial, a fim de conectar esses dados e fornecer informação mais assertiva, para dar rápido atendimento, para dar uma rápida resposta para o negócio. Então, conclui-se aqui, pessoal, que se você inicia uma estratégia hoje para o seu negócio com Fresh, por eu ter uma base com inteligência artificial, eu já estou também iniciando uma estratégia de IA dentro da minha empresa. Perfeito. Porque é o core ali da plataforma. Perfeito. É puramente baseada em cima de inteligência artificial, pegando todas as informações, todos os dados gerados nessa plataforma que o Matheus falou e conseguindo dar insights e tomadas de decisões assertivas. Perfeito. Legal. Perfeito. E todos esses recursos, pessoal, a plataforma inteira, em toda parte ali, ela está voltada para a experiência. Então, como a Fresh ela amplia a experiência dos nossos colaboradores? Como a Fresh ela amplia a experiência dos nossos clientes, do nosso time de vendas, do nosso time de marketing? Como é que a gente traz todas essas informações e cria uma jornada realmente? Porque Perfeito. Quando nós falamos de governança, quando nós falamos de automação, nós precisamos criar uma jornada de governança. Nós precisamos criar uma jornada de automação. E aí, muitas vezes, em alguns projetos, a gente entra, entende o cliente, ele já... Não, eu quero começar no dia zero com inteligência artificial, com automação, com o mundo perfeito, Exato. E isso é uma jornada a ser trabalhada. E acaba que
esse cliente acaba se frustrando. Porque, poxa, cara, não está da forma como eu queria, houveram muitas customizações. Então, trabalhar essa jornada ela é muito importante. Perfeito ponto, E para trabalhar essa jornada, a gente precisa do quê? De uma solução que ela tenha capacidade para isso. E de uma solução que ela seja intuitiva e ela seja simples de customizar e de se trabalhar para que a gente alcance essa maturidade mais rápido. Legal. Show de bola. E entrando aqui no nosso tema, né, no nosso assunto de como a gente consegue resolver os nossos problemas mais rápido. E aqui, pessoal, a gente vai entrar num tema muito importante que seria e que é um tema de CMDB. Né? E a Freshworks, junto com o Freshservices, junto com o Device 42, até trazendo um contexto para vocês, até 3 meses atrás, mais ou menos, tá? A Device 42 era uma empresa à parte, ela não fazia parte do grupo Freshworks. E há 3 meses atrás, a Freshworks, ela incorporou, ela adquiriu o Device 42 para quê? Para fortalecer um ponto na ferramenta que era o CMDB. Né? Até então, a Fresh ela possuía um CMDB e possui um CMDB, só que não tange um CMDB avançado. Né? Quando a gente fala de CMDB avançado, o que é, né, na prática, um CMDB avançado, pessoal? O CMDB avançado ele nada mais é do que um discover, que ele vai ter mais amplitude nessa descoberta, nessa autodescoberta do ambiente. Ele vai coletar essas informações de vários recursos, né? Então aqui eu estou falando de PDU, eu estou falando de hack, eu estou falando de cabeamento, eu estou falando de switch, estou falando de storage, estou falando de aplicações, né, como um todo. Eu vou armazenar essas informações e eu começo a gerar insights com essas informações. Né? Então eu começo a criar um mapa de dependência, um mapa de relacionamento dessas aplicações e desses ativos que são coletados, e eu tenho também a facilidade de integrar com outros produtos. Então, a Fresh anteriormente já possuía uma ferramenta de CMDB, de gestão de ativos, incorporada dentro do Freshservices, né? Só que ela percebeu que faria sentido adquirir a empresa Device 42 por já ser um parceiro Freshworks para ampliar e melhorar as descobertas e as autodescobertas de um CMDB avançado. Então hoje a Freshworks ela possui um CMDB extremamente avançado junto com o Device 42 e é o que a gente quer falar aqui hoje. Excelente ponto, Matheus. E olha que legal a gente observar, né? Por isso que a gente trouxe esse tema, como reduzir 10 vezes e resolver os nossos problemas 10 vezes mais rápido, né? Perfeito. É uma jornada, pessoal. Para a gente conseguir ter assertividade na resolução dos problemas, a gente precisa ter visibilidade total do ambiente. A gente precisa ter o controle de tudo que eu estou utilizando e todas as dependências desse ambiente que estão conectadas uma com a outra. E o Device 42 junto com a Fresh ajuda justamente nessa jornada, a você conseguir mapear tudo que você tem na sua infraestrutura, você ter um inventário assertivo, né, e robusto, te trazendo a informação e conectando todos esses pontos. Por exemplo, poxa, eu tenho um cluster Nutanix ou um cluster VMware, mas quais máquinas estão rodando ali dentro? Qual switch esse cluster está conectado? Qual aplicação está rodando dentro dessa máquina? E a gente conseguir conectar todos esses pontos para ter visibilidade. Então, no resumo, né, não existe uma fórmula mágica, não existe uma magia para resolver esses problemas mais rápido. Basicamente, é seguir uma jornada e ter total visibilidade do seu ambiente. Perfeito. Isso é um ponto interessante, Gabs, porque quando a gente fala de um CMDB hoje, poucas empresas possuem um processo muito maduro de CMDB, possuem uma base muito consolidada de CMDB. E aí, para essas empresas que possuem essa base muito consolidada, normalmente eles não possuem uma integração com o cara que é o core, né? Que é o orquestrador de tudo isso e é o motor para que essa jornada ela aconteça, que é a solução de ITSM. Né? Então, quando eu tenho o meu CMDB fora da minha solução de ITSM, como é que eu correlaciono isso com os meus problemas? Como é que eu trago isso para dentro de uma realidade, de um incidente, de uma mudança? Como é que eu entendo isso em uma magnitude que eu consigo falar, cara, eu sei que eu tenho um problema nesse servidor,
Só que dentro desse servidor eu possuo várias dependências que podem ser impactadas. Eu tenho um SQL que ele fornece informações para uma aplicação core dentro da organização. Então, como é que eu correlaciono isso e eu trago isso para dentro da nossa jornada? E aí a gente começa a falar um pouquinho de como isso funciona, né? Como o CMDB e a solução de ITSM, o Fresh Services, ele pode impulsionar isso daí e aprimorar essa resolução de problemas e, às vezes, nem 10 vezes, em 1000 vezes. Né? Nós que vivemos a operação todos os dias, que nós sabemos a complexidade de identificar essas correlações e, muitas vezes, é difícil para o cliente saber aquilo que correlaciona com o quê, né? Isso traz uma visão muito importante para a gente. Isso traz uma visão do todo que a gente consegue ir fazendo um drill down dentro desses produtos para saber aonde realmente está o problema. Então, acho que essa é a grande sacada desse produto e dessa integração, né, que é extremamente importante para o processo. Excelente ponto. Eu acho que assim, né, esses 3 meses que a gente acompanhou, né, toda essa aquisição, eu acho que foi um dos melhores movimentos que a Fresh fez nos últimos tempos, né? Perfeito. Obviamente que teve o lançamento ali do Fred AI, que traz um valor agregado absurdo para o negócio, mas olha que interessante o que você comentou, né? Eu conectar todo o meu ambiente e ter visibilidade dele por completo, anexado à minha plataforma de atendimento, para o meu operador, no momento de resolução de um chamado, saber qual é o equipamento, quais as dependências daquele equipamento e ter uma visão completa, resolvendo o problema mais rápido e tendo o melhor controle ali do ambiente. Né? Perfeito. Esse é o processo. Eu preciso descobrir as informações e, às vezes, essa descoberta ela acontece de forma manual, né? Ou numa planilha. Né? Exato, Quem é old school abre um Excel ali e começa a jogar dentro do Excel. Quem nunca, né? Exato. Eu preciso armazenar isso em um lugar. Eu preciso ter isso armazenado. Né? E, de novo, né? O que acontece aí fora eu abro o Excel e começo a fazer um depara dentro desse Excel para entender aquilo que eu tenho de ativos dentro da organização. Isso é muito importante, né? É o que a gente sempre fala e eu e o Benetti, a gente tem várias discussões técnicas sobre isso, que o CMDB ele tem que estar diretamente ligado ao ITSM. Perfeito. Porque eles se compõem, né? É o que vai dar tração para esse processo. Então, depois que eu inventario isso, eu preciso gerenciar, né? E aí pensa eu ter que alimentar uma planilha todos os dias, eu ter que ficar cadastrando ativo manualmente ou não. Então, depois disso, eu preciso do quê? Ter insights. Eu preciso ter informações relevantes, não só saber quais ativos eu tenho e quanto eu tenho. Eu preciso ter informações relevantes sobre isso, sobre patch, se tem atualização, se não tem. Eu preciso saber quais aplicativos eu tenho instalado. Eu preciso saber das dependências. Eu acho que quando a gente fala de Device 42 e a gente fala de um CMDB avançado, o que brilha o olho da galera é a dependência, né? Aquele mapa relacional que ele nos gera. E eu preciso integrar isso. Eu preciso ter integrações para ampliar a minha gestão dentro desses ativos, né? Perfeito, Matheus. E aí, trazendo um pouco dos casos de uso, né? Quando a gente fala de Fresh Service e Device 42, nós falamos de Freshworks e Device 42, aonde eu aplico isso? Né? O que eu consigo abranger com essa solução? Então, o primeiro ponto aqui, né, data center e cloud. Então, toda a parte de gestão de infraestrutura eu absorvo dentro do produto. Consigo criar uma hierarquia organizacional dentro da ferramenta para me falar quantos sites eu tenho, quantos data centers, quantos racks eu tenho em cada data center, né? Quantos servidores eu tenho em cada rack, o cabeamento que eu tenho em cada rack, esses racks, eles são interligados através de onde, por quem, né? Eu consigo criar todos esses detalhes dentro da solução. Consigo mapear tudo que é físico, tudo que é lógico, consigo trazer o meu ambiente em cloud, né? Azure, AWS, Google Cloud, Oracle Cloud, eu consigo trazer todas essas informações porque a ferramenta ela é agnóstica à infraestrutura. Né? Ela é agnóstica a produto, a fabricante. Então, eu consigo entregar e consigo coletar de todo o ambiente, de tudo aquilo que eu tenho. Né? E eu começo a falar um pouquinho de uma gestão sustentável, que é entender aquilo que eu tenho,
É saber se eu estou utilizando esses recursos da melhor forma, se eu estou gastando mais do que deveria, se eu estou subutilizando esses recursos. Então, eu começo a olhar para isso. E isso aí traz um ganho de 75% em aprimoramento e agilidade de health check. Perfeito. Né? Perfeito. Para nós que trabalhamos com operação, aqui dentro da Populus, nós temos a cada 3 meses health checks que nós fazemos dentro dos nossos clientes. Né? E quando a gente tem uma ferramenta que eu trago todos esses ativos, que eu monitoro tudo isso e que eu entendo todas as correlações, eu aprimoro o meu trabalho. A gente ganha mais agilidade nessa descoberta e no entendimento do ambiente. Perfeito, né? Matheus. E ainda olhando para essa ótica de data center, que é um desafio que a gente enfrenta diariamente, é saber visualmente como que está essa estrutura. E eu acho que isso é um dos diferenciais do Device 42. Porque ter o dado, ter aquilo inventariado e você ver uma correlação de tabela é uma coisa. Mas o que o Device 42 mostra de um mapa mental ali, e você conseguir ter uma visão, pessoal, como se fosse a sua topologia, e tudo construído pelo Device 42 a partir do mapeamento dele. Então, ou seja, a gente faz o discover, ele faz o entendimento da sua arquitetura, ele faz as correlações e ele cria uma visão de mapa mental que ajuda você a ter uma noção de topologia. Né? Olhando para data center, poxa, quantos rack units eu tenho disponíveis dentro daquele rack? Poxa, eu preciso fazer uma expansão, eu vou ter espaço suficiente? Será que se eu crescer eu vou estourar ali a quantidade de KVA consumida naquele rack? Perfeito. Eu não posso trazer isso para um lado, para um rack adjacente? Então, o Device 42 ele traz um mapa mental para ajudar na visibilidade. Que é isso que a gente busca. A gente vê um desafio dos gestores de TI, principalmente quando entra numa empresa nova e precisa fazer uma descoberta do ambiente. Poxa, o que eu tenho de licença? O que eu tenho de equipamento, de dispositivo? Eu estou consumindo de forma correta ou não esses recursos, né? Exato. Está desatualizado? O que eu preciso atualizar? E você chegar e ter uma solução que te dá essa informação em tempo real e de algo visual e simples, eu acho que é o que se difere do mercado em termos de solução. Perfeito. E aí a gente começa a descer também para a gestão de ativos de TI. Né? O que isso traz para a gente? Então, quando a gente fala de auditoria, poxa, eu tenho auditores na minha sala, eu preciso dispensar um tempo, parar aquilo que eu estou fazendo, para correr atrás de um inventário, para saber todos os recursos, se está dentro da garantia ou não, se está dentro do compliance ou não, se eu tenho sistemas legados dentro do meu ambiente ou não. Né? Então, isso gera um trabalho, gera um transtorno muito grande em épocas de auditoria, porque ninguém tem nada. Quando o auditor chega, todo mundo precisa ter tudo. Né? Exatamente. E aí começa aquela bagunça, começa aquela correria. Para quê? Para tentar levantar todos os itens, levantar todos esses ativos para criar um relatório, enfim, mostrar isso e comprovar que a empresa está em conformidade com as melhores práticas e com o mercado. Né? Então, operações de TI, né? O CMDB também, aqui a gente falou de data center, gestões de ativos. Quando a gente vai para a operação na íntegra, né? Que a gente começa a falar da gestão dos serviços de TI. Como é que eu reduzo o mean time to repair do meu ambiente? Como é que eu resolvo esses problemas mais rápidos? Como é que eu melhoro a minha gestão de mudanças? E aí todo mundo pode estar perguntando, pô, mas o que tem a ver ativos com ITSM, com gestão de mudanças, com gestão de incidentes, e aí a gente tem vai... tudo a ver, né? Exatamente, a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas tem tudo a ver. Exato. Né? Tá tudo relacionado, porque normalmente o incidente ele vem, por quê? Porque alguém teve algum problema. Exatamente. E normalmente o problema é com algum recurso, algum serviço de TI. Ou uma VM. Né? E o que está por trás desse aplicativo? O que a gente tem por trás desse serviço? Cara, nós temos uma infraestrutura, nós temos servidores, nós temos racks, nós temos suítes, nós temos energia, nós temos rede. Exato. Né? Então, atrás de uma tela, de um software, de um sistema, nós temos toda uma infraestrutura. E aí a gente começa a falar do mean time to repair. Como é que a gente reduz esse tempo? Como é que a gente resolve os problemas mais rápido? Aí a gente começa a chegar no nosso tema. Né? Mas não agora, vamos... Não vamos dar tanta spoiler. Exato. Antes de você mudar até, Matheus, eu queria destacar ali para o pessoal gravar essa informação que a gente vai falar mais para frente, que é para toda a gestão de ativos,
A Fresh, junto com o Device 42, consegue te trazer uma redução de até 30% em Perfeito. custos de equipamento e software. E vocês vão entender na prática como isso se aplica. Perfeito. Né? A gente vai trazer casos de uso e experiências reais que a gente teve. Então, grava aí esses 30% de redução de custo, porque é algo realmente efetivo que a gente vê na solução. Perfeito. Ó, aqui a gente já tem 75% de melhoria e agilidade em health checks, 30% de redução de custo de equipamentos, né, e software, que já é bom, 60% no aumento da eficiência operacional, que a gente vai trazer em mais detalhes técnicos, né, de como isso funciona. E aí a gente vai para uma seara de migração e modernização. Né? Quando a gente fala de migração, modernização, processos de M&A, o mais importante e o crucial é entender tudo aquilo que nós temos hoje. Como é que a gente vai migrar algo? Como é que a gente vai modernizar algo? Como é que a gente vai unir algo que a gente nem sabe o que é e nem sabe o que tem? Então, o processo ele starta aí, entendendo tudo aquilo que nós temos dentro da nossa infraestrutura, correlacionando tudo aquilo que nós temos dentro da nossa infraestrutura. Perfeito. Tendo uma visão clara, né? Tendo um desenho, uma imagem da nossa infraestrutura. Para quê? Para a gente começar a desenhar esse plano. Para a gente entender e saber o que vai ser migrado, o que vai ser modernizado e o que não. Mas para a gente saber o que vai ser modernizado, a gente precisa saber o que nós temos. Exato, né? Então, perfeito. esse é um ponto importante, que a ferramenta ela também traz essa visão para entendermos aquilo que nós temos e para onde nós queremos chegar. Se eu tenho sistema operacional legado, se eu tenho softwares legado dentro da minha infraestrutura, o que eu tenho que precisa ser modernizado, que já não é mais suportado pelo fabricante, aquilo que precisa ser migrado, porque tem o end of life. Exato, Então, a ferramenta, ela controla a end of life também desses produtos. Como é que eu sei aquilo que vai deixar de ter suporte, o end of support? Então, a gente também traz tudo aquilo, ou aquilo que está vencendo. Né? Porque um ponto importante é que dentro da ferramenta nós trazemos também toda a parte de gestão de custos e contratos. Então, Perfeito. Poxa, eu tenho um contrato de suprimento de hardware, esse contrato ele vai encerrar, a garantia desse hardware ela vai encerrar. Opa, espera aí, eu preciso modernizar isso. Mas eu preciso ficar checando o tempo todo? Não. A ferramenta ela te traz isso. E olha que ponto interessante, Matheus, da correlação. Quando a gente fala de um processo de refresh de hardware e software, a infraestrutura, a gente vive isso todo dia. Você investe em equipamentos, em servidores, em suítes. Essa infraestrutura ela vai crescendo ao longo do tempo. Perfeito. E você vai expandindo ali com um novo licenciamento, com novos hardwares. Só que chega um momento que o tempo de vida útil desses softwares e desse hardware, ele descasa. Perfeito. Poxa, em 2025 eu tenho um vencimento, o outro eu tenho em 2026, o outro em 2027. E você conseguir enxergar isso de uma forma assertiva é um trabalho operacional gigantesco. Perfeito. É um trabalho manual. Então você ter uma solução que consegue correlacionar tudo isso e dizer, cara, daqui 1 ano vence o seu hardware. Mas o seu software ainda tem 2 anos de utilização. Então, ou seja, você precisa fazer o refresh do seu hardware. O software você mantém. E você conseguir ter dado e dados do contrato, de período de vencimento, do que foi contratado, para a sua tomada de decisão ser assertiva. Perfeito. Numa aquisição de tecnologia, num refresh tecnológico. Até mesmo, você comentou do processo de M&A. Poxa, estou adquirindo uma empresa e eu vou conectar vários sistemas à minha infraestrutura. Mas como eu me planejo para que isso aconteça da melhor forma? Se eu não tiver visibilidade assertiva dentro de casa, de todos os meus sistemas e da minha infraestrutura, como que eu vou conseguir planejar e ingressar uma outra arquitetura de uma empresa nova? Como que eu vou conseguir conectar com essa empresa e fazer essa integração da melhor forma? Perfeito. Então, Agora imagina o seguinte, Gabs. Imagina você tendo um processo de troca de hardware, de renovação de licenciamento próximo, e a ferramenta automaticamente abre uma requisição de serviços para essa troca. Que Perfeito, doideira, não? perfeito. Então, assim, a gente começa mais uma vez. Estou correlacionando o meu CMDB avançado com a minha gestão de serviços. Né? Então, Perfeito. eu não preciso depender de um analista para que ele fique em cima dessa ação. Até porque ele tem outras ações mais críticas para tocar no dia a dia. Né? Então, correlacionando e integrando essas ferramentas, a gente consegue ter mais assertividade. E o ser humano está suscetível a erro.
né? Poxa, esqueci, acordei um dia, não estou muito legal, não vou mexer, não vou abrir essa console aqui, não vou ver hardware, não vou ver nada, depois eu vejo. Né? Esse depois eu vejo, esquece entre outros problemas, os dias passaram e a renovação está aí. E aí começa aquele processo turbulento de renovação de hardware, de renovação de software ou de licenciamento. Então é extremamente importante a gente ter uma visão ampla sobre o assunto e começar a entender essa correlação. Esse relacionamento entre CMDB, entre ITSM, o quão importante é isso, né? Perfeito. Show de bola. E quando a gente fala dessa amplitude de descobertas do Device 42, né, o que a gente consegue descobrir? Né, até onde nós conseguimos chegar com isso? E algo muito importante e interessante, né? A gente fala assim, poxa, aqui na coluninha do Windows vocês podem ver que eu tenho o Windows NT. Cara, que doideira, né? Isso descobre o Windows NT? Sim, a gente descobre. Por quê? Ah, mas ninguém deve utilizar. Pelo contrário, né? E nós vemos muito isso, porque às vezes tem uma aplicação que foi desenvolvida por um cara há 30 anos atrás, o cara já nem existe mais, a aplicação ainda está lá, é uma aplicação core. Como é que você desmobiliza isso? Como é que você deixa de olhar para isso? E aí a gente fala muito... Desculpa, pessoal. A gente fala muito sobre essa descoberta e aquilo que a gente consegue atingir justamente por isso. Porque eu consigo trazer informações de sistemas legados, e aí que a gente vai falar também de IBM AIX, né? Eu consigo trazer de recursos extremamente distantes, mas que são core para a minha organização, né? Que a minha organização utiliza e ela possui atividades e recursos importantes ali a serem monitorados e acompanhados. Né? Legal. Show de bola, pessoal. Então aqui vocês conseguem observar desde data center a cloud. Né? Então quando eu falo de UPS, PDUs, hacks, eu consigo trazer toda a parte de networking, né? Switch, roteadores, firewalls, quero trazer hardware, pure storage, Nutanix, né? Então, nós criamos um ambiente aqui de estudo dentro da Popus, onde nós mapeamos todo o nosso Nutanix, nós trouxemos todas as informações de dentro do Nutanix para dentro da solução, e aqui vocês conseguem entender a amplitude da ferramenta, aonde a ferramenta ela consegue chegar para trazer todas essas descobertas. Perfeito, Matheus. E agora, tendo uma visão prática, né, em arquitetura, como que é feita essa descoberta? Perfeito. Né? É via agente? Eu faço um discovery, um map na minha rede? Como que é a arquitetura, né, dessa solução para mapear e trazer esses dados para dentro da plataforma? Né? Um ótimo ponto, Gabs. Quando nós falamos de Fresh Services puramente e o CMDB, que não é um CMDB avançado, nós temos o Probe, nós temos um Auto-Discovery ali, que é o Probe Discovery, onde a gente precisa de um serviço, um servidor, nós temos uma máquina, um Windows ou um servidor, onde nós subimos um componente da Freshworks para que ele faça essa coleta tanto via SNMP quanto via WMI. Né? Isso é um ponto importante. Eu posso fazer essa descoberta também via agente. Né? Eu tenho um agente que eu posso espalhar esse agente via SCCM. Quando eu falo de Linux, eu posso usar um satellite para fazer esse disparo desses agentes. Ou eu posso fazer de forma manual. Né? Então, eu tenho essas formas. Quando a gente fala da fusão do Device 42 e Freshworks, eu amplio um pouco essa descoberta, essa autodescoberta. Por quê? Falando de arquitetura, hoje quando nós pensamos em Device 42, quais são os principais componentes que nós precisamos dentro do nosso ambiente para que essa autodescoberta ela aconteça? Então, o primeiro ponto é o Main Appliance. O que é esse Main Appliance? Esse Main Appliance ele nada mais é do que o cérebro de tudo. Né, de toda a solução. Então, todas as informações que são coletadas, todos os insights que são gerados, eles vêm até esse Main Appliance. Né? E nós temos os coletores, que ali eu tenho um Remote Collector e eu tenho um Windows Discover. Quando eu falo de conexões SNMP, SSH, todas elas passam por esse Remote Collector, né? Que é um appliance, assim como o Main Appliance. Né? É um appliance virtual, pessoal. Vocês podem subir dentro do hypervisor de vocês, né? E ele é super
fácil, super tranquilo ali de se configurar. Basicamente, a gente precisa de endereçamentos e certificado para que essa conexão ela fique segura. E a partir desse momento que eu construo o meu main appliance, que eu tenho meu remote collector já dentro do meu data center e esses caras estão se falando, eu posso já disparar as autodescobertas dentro do meu ambiente. Perfeito. Outro ponto importante, quando nós falamos de descobertas Windows, né, eu tenho o Windows Discovery. Né? O que seria o Windows Discovery? Basicamente, assim como o Probe, eu preciso de um Windows, uma VM Windows dentro do meu data center, dentro do segmento que eu quero fazer essa coleta, e eu instalo um agente da própria Device 42 dentro dessa máquina para que ele rode e ele descubra tudo aquilo que diz respeito a serviços Windows. Né? Então, esses caras, eles são responsáveis. E aí vocês podem ver ali que tem um NetFlow Collector. Né? O que é esse NetFlow Collector? Quando a gente fala de rede, de networking, eu consigo também mapear tudo que eu tenho dentro da minha rede. Eu consigo entender todas as portas e comunicações que eu tenho de um lado para o outro. Então, esse NetFlow, ele é o cara que vai detalhar tudo isso. Então, eu posso ter um NetFlow dentro de um Remote Collector ou eu posso ter um NetFlow dentro de um Windows Discovery que ele vai fazer essa coleta. Essa arquitetura de referência, pessoal, eu estou considerando um único data center. Né? Mas vamos aumentar um pouquinho a brincadeira. Vamos considerar que eu tenho 2 data centers. Né? O que eu preciso dentro desses data centers para que essa coleta ela seja efetiva? A recomendação do fabricante, pessoal, é que a cada 1000 workloads você tenha um Remote Collector. Legal. Então, se eu vou consumir mais de 2000 workloads, eu preciso ter 2 Remote Collectors e o Windows Discovery também. Ele vai fazer um papel de proxy. Exatamente, exatamente. Disso, né, e além de garantir a capacidade de coleta desses caras quando eu respeito esse limite de a cada 1000 um collector, eu também garanto a alta disponibilidade desses caras. Né? Então a gente não pode esquecer disso. E um outro ponto extremamente importante, pessoal, é o quê? Né? 2 data centers, eu tenho infra separadas, eu tenho um data center aqui, eu tenho outro data center em outra cidade. Como eu gerencio isso e como eu coleto dos dois? Main appliance, eu posso ter um somente, ou eu posso ter 2 para que eu garanta alta disponibilidade, mas é importante que eu tenha Remote Collectors e o Windows Discovery em cada data center. Então, se eu estou falando de cloud, eu tenho um ambiente no Azure ou no Google Cloud, eu também preciso ter Remote Collectors lá e o Windows Discovery para que eu consiga trazer todos esses componentes e todos esses ativos. Então, basicamente, esses coletores fazem o papel do Auto-Discover, né, dentro da nossa infraestrutura e eles mandam essas informações para dentro do Main Appliance, que é o cara que vai gerar os insights, que é o cara que nos vai gerar o mapa de dependência ali da ferramenta e todas as informações relacionadas aos ativos. Tá? Então, basicamente, funciona assim a arquitetura do Device 42, tá, pessoal? Perfeito. Agora eu acho que a gente entra num tema bem interessante, né? O como aprimorar a eficiência operacional numa estratégia de ITAM, numa estratégia de SAM. Você conseguiu olhar, Matheus, todo o discover de software que você também tem instalado dentro desse parque. Né? Perfeito, Gabs. Ponto extremamente importante. Né? Como é que a gente aprimora isso? Como é que a gente traz e aqui a gente já entra tecnicamente dentro do produto, né? Falamos um pouquinho ali do que era, como funcionava, como a arquitetura ela funciona, o que ele descobre, e aqui a gente começa a mostrar um pouquinho de como o produto ele vai trazer todas essas informações para a gente. Né? Então aqui vocês podem observar, eu tenho uma tela do Fresh Services com os meus softwares e os meus servidores, os meus devices mapeados dentro da ferramenta. Tudo isso proveniente do Device 42, alimentando a nossa ferramenta de ITSM. Então, essa descoberta, eu começo a fazer o quê? Eu começo a correlacionar. Então, no momento que o meu colaborador ele vai fazer a abertura de um ticket, ele pode selecionar o software que está sendo impactado, ele pode selecionar o serviço que está sendo impactado, ou ele pode selecionar o servidor que está sendo impactado. E aqui eu não estou falando somente de TI, eu também falo do negócio. Então vamos imaginar o seguinte, o meu time de vendas, eles não estão conseguindo acessar
o CRM. Né? Isso pode ser lançado dentro da nossa ferramenta de ITSM e ESM. Ele vai apontar o software que está sendo impactado, o produto que está sendo impactado, e eu começo a correlacionar isso com outros produtos. Eu começo a criar esse mapa e esse relacionamento com a minha ferramenta de ITSM. Legal. E um ponto interessante, né, Matheus? O Device 42 conseguindo mapear não só aquilo que é físico, mas todas as aplicações que são instaladas dentro daquele dispositivo. Então, querendo ou não, nós temos uma visão de inventário de aplicação dentro do ambiente. Perfeito. E é um tema que a gente discute muito, o quanto isso pode ser relevante num processo de renovação de software. Lembra que lá atrás eu até mencionei, poxa, gravam aqui a porcentagem de redução de custo com software e hardware que a solução pode te trazer, né? Imagine você ter visibilidade de todas as aplicações que você tem instaladas no seu ambiente e você correlacionar aquilo que eu adquiri é exatamente aquilo que eu estou utilizando dentro do meu ambiente. Um exemplo de licenciamento, né? Poxa, eu comprei um Creative Cloud da Adobe, o Acrobat, eu estou usando um Autodesk, ou eu estou usando até mesmo o Office 365. Poxa, eu tenho 300 licenças de Acrobat, só que eu tenho 200 instaladas no meu parque, então eu tenho um gap de 100 licenças não utilizadas. Então, numa futura renovação, na renovação de contrato, você consegue otimizar e renovar aquilo que realmente você precisa. Perfeito. Então, é legal ter essa visibilidade de, não só ter a visibilidade de aplicação para a abertura de um chamado, mas a gente conseguir ver o que está sendo utilizado dentro do meu parque para reduzir custo de fato. Perfeito. Você nota que até aplicações SaaS, ele é mapeado. A gente tem ali G Suite, o Office 365, Salesforce, o próprio Fresh Services. Perfeito. Né? E te dá essa visibilidade de redução de custo. Isso é um ponto muito interessante, assim, que agrega muito valor, principalmente para os gerentes, diretores que estão passando por um processo de renovação de software. Né, Matheus? Perfeito. Aqui, Gabs, eu crio uma base consistente. Né? Eu tenho uma base que contempla toda a minha infraestrutura, seja física ou seja lógica, e eu começo a consumir dessa base pelo meu ITSM. Eu começo a entender e a utilizar dessa base para quê? Para melhorar a minha atuação, para melhorar a atuação do meu time. Exato. E que a gente começa a entrar em como nós podemos resolver os problemas 10 vezes mais rápido, até 1000 vezes mais rápido, né? Que é o quê? Vamos imaginar o seguinte, nós temos um problema com o nosso CRM. Vamos imaginar que eu estou falando de uma solução on-premises, tá, pessoal? Eu entendo que no momento que o colaborador ele selecionou o CRM ali dentro da abertura desse incidente, no momento que ele seleciona o serviço CRM ou um serviço de autenticação, por exemplo, ele vai abrir um ticket com a criticidade alta, falando que o serviço do CRM está sendo impactado, ou o serviço de autenticação está sendo impactado, e ele vai me dizer qual servidor que está provendo esse serviço. Né? Então, eu já sei qual servidor está provendo esse serviço. E eu consigo entender quais são as correlações desse servidor, né? Que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, quando a gente olha para a parte de mudanças, eu acho que todo mundo que está nessa sala aqui viveu isso e vive isso, né? Eu estava até comentando com o Gabs aqui, mas, cara, isso aqui é fantástico, né? Porque é algo que a gente sofre bastante e a gente já passou, inclusive com pessoas que estão aqui no chat, situações assim, né? Como é que a gente avalia com precisão, como é que a gente entende com precisão aquilo que vai ser implementado? E como é que a gente traz a gestão de mudanças para esse cenário? Né? Como é que a gente consome disso através da gestão de mudança? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu tenho um servidor ali, tenho um Nutanix, né, Gabs? Vamos trazer para o mundo do Nutanix. Eu tenho um Nutanix que eu preciso rodar um Fênix nesses caras. Eu preciso fazer um rebuild desses caras. Né? Eu dependo de conectividade para fazer isso. Eu dependo de rede. A mudança ela está programada para sábado. Para aquele cluster, né? Para aquele cluster. Está programada para sábado. Eu preciso fazer esse rebuilding desse cluster. Uma pessoa em outra área lança uma mudança para fazer uma atualização de switch no mesmo momento que eu vou fazer o rebuilding desses clusters. Né? O que eu faço? Né? Normalmente, o que acontecia com a gente? O cara estava fazendo a atualização do switch,
A gente fazendo rebuild do cluster, caía tudo, parava no meio e dava um problema. E, cara, é legal que você trouxe um caso real que a gente viveu, né? Exatamente. Então, assim, quanto tempo a gente perde para reconstruir esse cluster, né? E o risco de ser corrompido e todo o processo que tem para ser feito depois desse sistema corrompido, né? Quando a gente consome disso, a gente traz isso para o nosso mundo, e aí falando do Fresh Services, eu consigo gerar alerta de conflito, né? E isso de é impacto. Fantástico, cara. Isso e de é impacto. Surreal. Então aqui na tela, pessoal, vocês podem ver o quê? Que ele identificou mudanças conflitantes, né, de um firewall server aqui, que se eu for fazer essa atualização, nós tivéssemos esse recurso, né, naquele dia, naquele momento, e a pessoa submetesse essa mudança para fazer a atualização do switch, ele ia ser comunicado que tem um conflito. Conflito de Gmood, Conflito de Gmood, porque esse switch que ele vai atualizar, nós temos uma dependência de um cluster que também está passando por uma mudança. Então, isso é extremamente importante. A gente ter esse entendimento e ter essa visão, pessoal, de como eu analiso esses conflitos de mudança. E eu tenho certeza que vocês passam por isso todos os dias. A gente deu um exemplo aqui que a gente vive bastante disso, mas vamos trazer para a Citrix. Cara, a mesma coisa. Poxa, eu preciso fazer um setup, ou eu preciso reinstalar um Cloud Connector. Vou fazer essa reinstalação de Cloud Connector, preciso parar o ambiente um pouquinho ali para fazer em todos os connectors. Vamos criar uma Gmood para isso. E está tendo uma atualização de AD. Né? Ou seja, eu vou ser impactado por essa outra mudança. Né? E aí a gente começa a trabalhar e a gente começa a implementar mudanças de forma inteligente. Porque eu também dou autonomia para o meu time de CAB para que ele entenda e ele gerencie esse calendário de mudanças. Para que ele veja esses conflitos de mudança, para que a gente consiga mitigar vários riscos. Né? Inclusive de um problema maior, de uma parada maior dentro do nosso ambiente. Legal, eu acho que seria até bacana a gente ilustrar de alguma forma como que é essas dependências, né? Como Perfeito. que o Fresh ele mapeia de fato essa estrutura e de uma forma visual, pessoal, como eu ressaltei lá atrás, é como se a gente tivesse de fato um mapa mental da topologia completa do nosso ambiente. Perfeito. E isso desenvolvido, né, 100% pela solução. Né? A partir do momento que a gente vai inventariando, fazendo todo o discover dessas soluções, mapeando as aplicações, eu vou consolidando esses dados e criando essas dependências de uma forma mais rápida. E isso não acontece né, só com mágica. Por isso, né, que eu comentei lá atrás, como a base da Fresh é a inteligência artificial, trazer uma solução de CMDB avançada que use essa arquitetura, Matheus, unindo os dados e encapsulando esses dados para te trazer um relatório, uma visão de topologia assertiva, é o que faz de sucesso a solução. Né? Perfeito, Gabs. Eu acho que está aqui isso no próximo slide. Como é que a gente mapeia, né? E efetivamente, o que nós recebemos do Device 42 desse CMDB avançado dentro da nossa plataforma, né? O que eu tenho aqui? Então aqui vocês podem ver um mapa de dependência de um serviço de billing aqui, né? Ilustrando um serviço de billing. Então eu tenho vários componentes aqui dentro. Eu tenho VMs, eu tenho laptops que consomem desse serviço, eu tenho servidores, eu tenho base de dados, eu tenho um app server também para esse cara, e eu pego todas essas informações, eu entendo todos esses objetos aqui dentro e eu consigo apontar aonde está o problema. Né? E o que mais eu vou impactar dali para baixo ou dali para cima. Então Perfeito. Isso aqui é a grande sacada, é o grande ponto que nós trazemos para aprimorar a gestão de mudanças, para eu aprimorar a minha gestão de incidentes. E aí, mais uma vez, né? Como é que eu resolvo incidentes rápido? Primeiro ponto, eu preciso entender, ter uma visão rápida de tudo que eu tenho e tudo aquilo que depende desse serviço. Perfeito. E o que acontece na prática? A gente vai descobrir ali na hora. Né? Então, poxa, esse serviço aqui, ele fala com outro serviço. Não, então, peraí, eu preciso ver se esse serviço está rodando também. Se eu já tenho esse mapa, eu já antecipo muitos passos ali do meu troubleshooting. Eu já consigo ter uma visão macro das dependências e dos serviços impactados. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E isso, pessoal, nos apoia em algo extremamente importante, que é o quê? A identificação da causa raiz. Né? Que é a maior dificuldade hoje
quando a gente fala de um troubleshooting. E quando eu falo de dificuldade, por quê? Justamente por essa falta de visão e essa falta de visibilidade da arquitetura como um todo. Se eu não tenho uma visão da arquitetura como um todo, para eu chegar na causa raiz, é muito difícil. Para eu entender essas dependências, é muito difícil. Então, eu acelero ainda mais esse processo de resolução, tendo uma causa raiz, né, melhor apresentada dentro da solução. Eu consigo identificar isso de forma rápida. Por quê? Vamos voltar nessa imagem aqui. Se eu sei que o serviço de billing está sendo impactado e eu tenho uma máquina, porque com o nosso device 42 eu consigo saber como o estado dessa máquina. Eu consigo entender se tem algo acontecendo ali que pode me gerar um problema ou não. Perfeito. Através disso, eu gero um alerta, eu recebo um ticket falando que, olha, estou com problema nesse serviço, esse serviço ele está sendo impactado, porque eu tenho um erro nessa máquina. Essa máquina ela não está operando da melhor forma possível. Então, eu já sei que eu preciso checar essa máquina. Exato. Antes até de chegar no serviço, porque esse serviço ele depende dessa VM. Então, a gente consegue melhorar e reduzir o nosso tempo de inatividade, focando muito na causa raiz e tendo isso ilustrado, né, dentro do nosso ambiente, da nossa infraestrutura. E o legal, né, Matheus? Assim, apesar de a gente ser um pouco novo, né? Perfeito. A gente começou muito jovem nesse mundo e já passamos por vários problemas ali em tecnologia, em troubleshooting, em resolução de problema. E se a gente tivesse uma solução dessa, eu acho que a gente ia ter muito mais sucesso, cara. Eu teria menos cabelo branco. Menos cabelo branco. Eu teria mais cabelo, eu acho, né? Porque eu acho que eu já tô ficando careca. E o que é legal a gente ver? A gente já viveu isso na prática, né? De ter um problema acontecendo e você achar que é um problema simples. Poxa, o usuário está com erro para autenticar num servidor web. Ou foi acessar uma aplicação, ela está indisponível. E quando a gente inicia o troubleshoot, a gente vai desde lá do final, que é varrendo tudo, né? Vai lá pro final da casa e sai varrendo tudo até encontrar onde está o problema. E Perfeito. Quando a gente tem essa correlação e o Fresh junto com o Device 42 mostrando esses serviços, esses servidores em tempo real para a gente, encurta a resolução do problema, a gente é mais assertivo e a gente descobre a causa raiz, que hoje Perfeito. É uma dificuldade imensa de muitos problemas. Poxa, mas o que causou isso? O que causou a interrupção? Foi um pico ali de processamento que crashou algum serviço naquela máquina? Foi um problema de armazenamento em disco? O que está causando a lentidão? Poxa, eu tenho que movimentar essa máquina para um repositório mais performático. Então, tendo essa visibilidade, a gente tem as tomadas de decisões mais assertivas para resolver o problema. Perfeito. E até trazendo um caso aqui para vocês, tá, pessoal? Deixa eu só rolar a tela aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Aqui eu tô dentro de uma console de demo, tá, pessoal? Isso é um demo nosso. Aqui, inclusive, eu tô com a home do Device 42 aqui também. Mas deixa eu pegar um exemplo para vocês. Por exemplo, um problema de acesso ao DMS, um sistema de distribuição. Né? Então, aqui eu recebi esse ticket, né? O meu usuário aqui, o John McEnroe, ele criou esse ticket. Ele criou esse ticket reportando que está com um problema no sistema de gestão de distribuição, né, um sistema de energia. E no momento da abertura desse ticket, ele correlacionou um ativo, que é o servidor esse DMS 001. Legal. Também, automaticamente, ele fez o quê? No momento que ele mapeou, ele adicionou esse ativo dentro desse ticket, ele fez uma associação do serviço, né? Que o serviço afetado é o serviço de sistema de gestão e distribuição. Né? Aqui também eu tenho uma associação com a mudança, com um problema que foi gerado, e através disso eu posso associar também com a mudança, mas ele me trouxe o impacto. Né? E quando eu altero o impacto aqui para vocês, vamos deixar médio aqui. Eu quero atualizar esse ticket. Vocês podem ver que a cor mudou. Né? Eu tive uma alteração aqui nesse incidente, mas eu quero jogar para alto. Eu vou atualizar aqui. O meu incidente ele foi alterado como alto. Eu voltei a ter uma criticidade alta nesses serviços afetados. Então, se eu venho aqui e clico nesse cara, ele já vai me direcionar para a parte de gestão de ativos. Aqui eu tenho o Device 42, eu tenho os relacionamentos,
E aqui eu abro um mapa de relacionamento desses caras. Então eu quero até diminuir o nível aqui. Por quê? Eu sei que eu tenho esse serviço, eu tenho esse servidor, eu tenho um incidente aberto para esse servidor e eu tenho esse serviço que ele está sendo impactado. Se eu clico aqui, ele já me direciona também para o problema ao acessar o DMS, que é uma mudança que eu tenho relacionada a isso daqui. Cara, né? Então a gente começa a criar um tracking de tudo isso. Eu consigo ter uma visão macro do meu ambiente, da minha infraestrutura, para saber realmente, eu quero aumentar o nível aqui, nível 3. Ele vai me trazer todas as dependências que eu tenho aqui. Né? Que eu já tenho um outro ponto, que é o quê? Servidores que dependem de um servidor de autenticação e de identidade. Que aqui eu também tenho um incidente relacionado, que foi removido inclusive. Né? Mas aqui ele já me gera um alerta que o quê? Olha, temos incidentes, tem um incidente relacionado e aberto a isso. Então, para vocês entenderem como a gente começa a correlacionar todos esses pontos dentro da nossa ferramenta de ITSM e a nossa ferramenta de CMDB avançado, que são integradas. Né? E aí um ponto importante, tá, pessoal? Quando a gente fala do Device 42, ele também integra com outras ferramentas de ITSM. Hoje ele faz parte da Freshworks, é um produto Freshworks Device 42, mas ele também tem essa flexibilidade de se integrar com outros ITSMs. Né? Claro que quando a gente fala da integração Freshworks e Device 42, é uma integração mais fluida, né? É uma integração que nós possuímos recursos aprimorados de automação e analytics, mas a gente também tem essa flexibilidade para fazer toda essa amarração em todos os pontos, tá, pessoal? Perfeito, Matheus. Aqui a gente traz um resumo, né, cara? O quanto é importante ter, então, uma solução de CMDB avançada conectado com o nosso serviço de atendimento, com o nosso ITSM, Perfeito. onde o próprio operador tem uma eficácia ali no atendimento. Né, conseguindo identificar, criar essas conexões, ver o mapa mental, tudo interagido, né, tudo integrado. Perfeito. Acho que esse é o principal ponto, né? E aí, por que Freshservice e Device 42, né? Então, como é que a gente resolve os problemas? Como é que a gente aprimora o nosso processo de governança? Como é que a gente deixa isso mais fluido? Primeiro ponto, né? Causa raiz. Se eu chego na minha causa raiz mais rápido, eu consigo resolver os nossos problemas mais rápidos. Se eu entendo de onde o problema ele vem e quem está ocasionando, eu resolvo esse problema de forma mais rápida. Né? Se eu automatizo tasks e tarefas, eu também resolvo problemas mais rápidos. Vamos imaginar que aí eu já trazendo, eu tenho os nossos ativos ali, nós temos os nossos ativos, eu tenho a nossa ferramenta de ITOM, de gestão de alertas, e eu correlaciono a nossa ferramenta de gestão de alertas com a nossa ferramenta de gestão de ativos. Então eu identifico na nossa gestão de alertas que esse servidor ele está sendo impactado, ele está sendo degradado. Vamos pegar um exemplo, eu estou tendo alto consumo de CPU, automaticamente ele vai abrir um incidente, ele vai atrelar esse ativo a esse incidente, falando que o servidor está com alto consumo de CPU, e eu sei que tudo aquilo que está embaixo desse servidor vai ser impactado também. Então, Perfeito. De forma automática. Né? Eu não preciso ter uma pessoa ali olhando para a tela o tempo inteiro. Recebi um alerta vermelho, deixa eu ver o que eu faço. Né? Vou direcionar para quem, mando esse ticket para quem. Então, automação de tarefas é um ponto extremamente importante. Smart Change, né? É aquilo que nós comentamos. Identificar se eu tenho conflito com outras mudanças. Estou fazendo uma atualização de um servidor, de uma aplicação, o cara de banco está fazendo a atualização do banco. Eu vou ter problema. Como é que eu identifico esses conflitos consumindo do meu CMDB avançado? Né? Melhorar o meu tempo de resolução. Acho que tudo isso coopera para aprimorar o tempo de resolução e melhorar o tempo de resolução. Porque eu identifico causas raiz mais rápido, eu recebo o alerta mais rápido, eu já tenho um incidente aberto de forma rápida, né, sem a necessidade de interação humana ali com a ferramenta. Eu faço o improve no meu mean time to repair. Reduzo riscos do meu ambiente, né? Meu ambiente ele continua sempre disponível, ou seja, eu mantenho o meu ambiente disponível, eu aumento a disponibilidade no meu ambiente, porque se eu consigo medir, se eu tenho changes conflitantes, eu reduzo esse tempo. Perfeito. Né? Eu consigo reduzir isso.
Auditoria, né? Um ponto que nós falamos. Então, audit ready. Cara, eu tô pronto. Vai vir auditor? Pode vir agora. Vem daqui 10 minutos. Tá pronta, né? Tá aqui. Tá Você aqui. quer que eu te mande por onde? Né? Por e-mail, por Teams? Você quer receber como? PDF, Excel? Me fala. Você quer um report? Quer um BI? Né? Então, a gente tem isso muito pronto. E a redução de custos quando a gente fala de gestão dos assets, né? Que é um ponto extremamente importante para quê? Realmente, das 1.000 licenças que eu possuo de 365, eu estou consumindo todas? Né? Eu estou utilizando todas? Perfeito, então, você exato. consegue identificar o uso daquilo que está sendo provisionado no ambiente. Se eu não estou utilizando, a ferramenta ela pode te mostrar que você pode reduzir esse custo ali com esses recursos. Né? Então, acho que são pontos aqui. A gente tem vários porquês, né, de Freshservice e Device 42 e como isso melhora a nossa vida, né? E não só do colaborador que está atuando ali a todo tempo, mas também do cliente, seja cliente interno, seja um cliente externo, que ele também precisa de agilidade na resolução daquele problema. Ele precisa de uma disponibilidade maior do serviço. Perfeito. E como a gente materializa isso, né? E agora uma visão da Poplius e o quanto a gente está se colocando à disposição, né, pessoal? Como o Matheus comentou, hoje o Matheus está liderando toda a estratégia para a parte de ITSM, toda a parte de Fresh com Device 42, e a gente está disponível para materializar todos esses pontos com vocês, né? Colocar isso em prática e nos colocar à disposição para receber esses pedidos. Poxa, eu quero testar isso dentro do meu ambiente. Poxa, eu queria entender um pouco mais profundamente em demonstrações, ter ali acesso a um ambiente de demo. A gente se coloca à disposição para fomentar isso e ajudar vocês a construir uma estratégia de CMDB avançado, integrado com o seu ITSM, para que você reduza 10 vezes mais o seu atendimento, para que você tenha melhor eficiência ali na experiência do colaborador, na experiência do seu cliente final e que você tenha controle sobre tudo que você usa de tecnologia. Né? Perfeito. Servidor físico, máquina, licenciamento. Eu acho que é nesse nível que a gente quer chegar e é esse valor que a gente quer entregar para os nossos clientes. Perfeito, Gabs. E além disso, né, essa é uma primeira live, é um primeiro webinar que a gente está falando de CMDB avançado, Device 42, Freshservice. A nossa ideia é que tenham mais, né, e nós faremos mais para entrar mais a fundo no produto. Né, e eu queria até deixar um spoilerzinho aqui, o que tem para os próximos capítulos, né, para a gente entrar realmente na ferramenta, para mostrar para vocês realmente dentro da ferramenta o que ela vai trazer de benefício, né, e o que a gente vai extrair além do mapeamento das dependências, né, do relacionamento, além daquelas correlações, das análises preditivas. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que um dash gerado, né? É uma informação, é uma visualização gerada pelo Device 42 relacionado a aplicações. Perfeito. Então, imagina vocês aí dentro do ecossistema de vocês, com as aplicações que vocês possuem, tendo todas essas informações, sabendo em que porta a sua aplicação fala, com quem ela fala, quais são as dependências, o quanto isso está sendo utilizado, o quanto essa comunicação ela está sendo degradada ou não, né? Porque a gente consegue também analisar ali todos os fluxos de rede, né, de network entre essas aplicações. E vamos trazer também um pouquinho sobre o NetFlow, né, que ele faz essa análise da rede mesmo, do ambiente, para que a gente consiga consolidar Application Report e Network Report. Né? Então, são pontos que nós traremos aí no nosso próximo webinar, na nossa próxima live, para falar um pouquinho de Device 42 e Freshservice. Legal, Matheus. De repente, até um bootcamp, né? Perfeito. Perfeito. Podemos planejar isso daí. Maravilha. Pessoal, eu acho que até para agradecer, já estamos no encerramento da nossa live, né? Esse foi o conteúdo que a gente trouxe para a live de hoje. Agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final. Como o Matheus comentou, essa foi a primeira live abordando o tema de CMDB avançado. A gente vai trazer mais novidades sobre esse conteúdo, laboratórios, testes, bootcamps. Sempre fiquem ligados nas redes sociais, que toda a nossa divulgação de lives e bootcamps é feita por lá, pelo LinkedIn principalmente.
né? Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso aí para vocês. Obrigado por reservar essa manhã de quarta-feira. Eu sei que o tempo é correria, né? Ainda mais no meio da semana, mas obrigado para quem ficou com a gente até o final. Não tem nenhuma pergunta não, Gabs? Tem alguma Deixa pergunta eu ver no se chat? tem alguma pergunta. Não, não teve nenhuma pergunta até agora. Não. Eu tenho uma dúvida. Já que ninguém perguntou, eu quero causar. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que funciona, pessoal, o licenciamento desse cara? Bom ponto, cara. Quem aí sabe me responder? Brincadeira. Ponto. Eu quis trazer esse tema, tá, pessoal? Que eu acho que é quando a gente fala de uma ferramenta de CMDB, quando a gente fala de ativos, é importante falar como esse produto é licenciado, né? Como é que a Fresh trabalha com o licenciamento desse produto. Eu trouxe até uma colinha aqui que eu acho extremamente importante. Por quê, tá, pessoal? No licenciamento deste produto, nós fazemos um licenciamento por device. Legal. Né? E ali, como nós comentamos, nós temos vários tipos, né, de autodescoberta. Então, eu faço autodescoberta de servidor, propriamente dito, do device, propriamente dito. Eu faço descoberta de container, eu faço descobertas e eu consumo de API também. Né? Eu faço descoberta de storage, de servidores, Nutanix, hypervisors, enfim, de dados. E como é que funciona isso? Né? Então, quando a gente fala de device, é um para um. Um device, ele relaciona a uma licença. Legal. Né? Quando eu falo de container, 10 containers correlacionam a uma licença. Então, se eu tenho 10 containers, né? Eu tenho um pack de 10 containers, é uma licença. Legal. Se eu estou falando de 50 tera de storage, é uma licença também. Né? Então, quando eu falo de um Nutanix, é uma licença. Estou falando de um nó, né? Eu tenho uma licença ali também. Perfeito. Quando eu falo de API, para consumir e utilizar a API, se eu tenho 10, né, Functions as a Services ali, legal. Eu também estou falando de uma licença. Então, perfeito. Só para trazer um pouquinho para vocês como funciona, mas como o Gabs comentou, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem bater um papo sobre Device 42 e Freshworks, o time está à disposição, eu estou à disposição aqui para a gente falar um pouquinho, para entender mais sobre licenciamento, para entender mais sobre a autodescoberta ali dos ativos, o que a gente faz, como é que funciona isso. Cara, vamos fazer um demo? Vamos fazer um demo, o time está à disposição também e contem com a gente para aquilo que vocês precisarem, tá, pessoal? Excelente. Acabou de surgir uma dúvida aqui, tem uma pequena dúvida sobre o plano gratuito teste. Ele vale por 15 dias ou 30 dias. Vi que tem 2 agentes iniciais. Isso, o trial ele funciona da seguinte maneira, tá, pessoal? É 15 dias e você tem 50 licenças ali disponíveis para serem consumidas. Né? Então, você passou dessas 50 licenças, vocês vão receber um comunicadinho ali falando que você já está over, e aí você pode até mapear, mas não vai funcionar muito legal. Né? Então, ele também limita nessas 50 licenças que é disponibilizada nesses 15 dias de teste. E um ponto legal, pessoal, é que assim, essa licença está disponível no próprio site Perfeito. da Device 42. Existe Perfeito. muita documentação, passo a passo, de como você constrói os appliances, de como você faz o disparo ali dos agentes, como você faz todo o mapeamento. Perfeito. Então, tem material para tudo, mas de qualquer forma, né, o time está aqui à disposição para ajudar vocês nesse sentido. Então, contem com a gente. Se vocês querem explorar mais a solução, querem testar, entrem em contato com nós, porque o time está focado em desenvolver esse tipo de tecnologia para os nossos clientes, tá? Então, será o maior prazer recebê-los. Show de bola. É isso, né, Matheusão? É isso aí. Então, vamos pro sorteio, falar com o nosso time de background aqui, de back-office. Galera, a gente arriscou, né, fazer a live aqui no meio do escritório, mostrando a operação, mas acredito que tenha sido uma experiência diferente aí para quem acompanha as nossas lives. Deem feedbacks depois, o feedback de vocês é super importante para a gente sempre melhorar, para a gente trazer novidades, conteúdos novos, melhorar a dinâmica, né, em material, enfim. O feedback de vocês é super importante. Contem pessoal, obrigado, Sérgio, parabéns mais uma vez e contem com a gente. Valeu, pessoal. Valeu, galera.